Oi, gente, voltei. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre os livros novos que chegaram aqui para a estante. E eu tenho aqui uma pequena pilha de peso com clássicos da literatura brasileira, clássicos da literatura italiana. E eu quero começar conversando com vocês sobre os clássicos da Companhia das Letras Edições Best Bolso. O primeiro deles, Ítalo Calvino, Os Nossos Antepassados. Essa edição aqui é o volume único da trilogia composta pelo O Visconde Partido ao Meio, O Barão nas Árvores e O Cavaleiro Inexistente, ambos escritos ao longo dos anos de 1950 e publicados em edições individuais, mas eu achei por acaso esta edição aqui que compõe os 3 volumes, inclusive, gente, um preço extremamente acessível, um preço maravilhoso. E nós temos aqui uma trilogia sobre um dilema atemporal da literatura, o homem dividido que aspira à realização plena para além das mutilações impostas pela sociedade. Então nós temos aqui o dilema social, as questões das relações humanas, da observação, da aceitação, da percepção. Enfim, Ítalo Calvino não precisa falar muito, dispensa apresentações, na verdade. Trata-se de um escritor muito importante da nossa literatura mundial e eu estou ansiosíssima para ler. O próximo também de Ítalo Calvino, também dispensa apresentações. Por que ler os clássicos? Nesse livro, Ítalo Calvino vai responder essas questões pertinentes sobre esse gênero da literatura que causa tanto terror, né, em todos nós. Eu mesma, há algum tempo atrás, eu tinha um certo receio de me aventurar pelos clássicos. Eu achava que eu não era capaz, eu não daria conta, ou eu não ia entender, eu ia me sentir perdida, desconexa, quando na verdade não é nada disso. É claro, existem clássicos mais complexos, com uma narrativa um pouco mais densa, um pouco mais complicada. Você precisa ler com mais calma, com mais atenção. A narrativa é composta por muito mais camadas, mas não é nada impossível. Nada que um pouco de dedicação não resolva. E esse livro aqui é um livro que vai auxiliar nessas questões tão pertinentes a todos nós, leitores. O próximo, gente, de Franz Kafka, O Processo. Nós temos aqui um personagem principal, é o Joseph K., que numa manhã, por acaso, sem ter cometido delito algum, ele é detido, ele entra num processo, e por mais que ele procure regimentar argumentações, defesas e teses para justificar a sua inocência, ele se vê envolvido em uma espécie de labirinto, porque esse tribunal onde ele está sendo processado, ele é composto por leis próprias, ele segue seus próprios padrões, seus próprios critérios. Então nós vamos acompanhar aqui o nosso personagem principal nesse sistema de banalidade, violência irracional, de brutalidade psicológica. E por ser um Franz Kafka, né, eu nem preciso me alongar muito nos meus comentários. Mais um, gente, Companhia das Letras, edições Best Bolso, Franz Kafka, O Castelo. Nós temos aqui esse clássico, né, da literatura mundial, com o nosso personagem principal, o agrimensor K. Ele chega numa aldeia coberta de neve, ele procura uma hospedaria. No dia seguinte, de manhã, ele avista no alto da colina um castelo e ele fica curioso, ele fica interessado em chegar ao topo desse castelo, mas na verdade ele sempre será recebido pelos donos do poder por obstáculos, lhe serão impostos obstáculos e na verdade ele nunca chegará ao topo, e porque esses donos do poder estão sempre criando algum tipo de situação que o impossibilita de lograr êxito na sua jornada. Então nós temos aqui esse labirinto psicológico intransponível
Kafka, né, gente? Como sempre, também dispensam muitos comentários ou apresentações. O próximo clássico da literatura brasileira, importantíssimo. Gente, nós precisamos falar mais sobre literatura brasileira, sobre escritores e escritoras pretos e escritoras mulheres. Precisamos falar mais sobre eles. São partes, peças fundamentais da nossa literatura, e eu tenho aqui Literatura Brasileira, Caminhos Cruzados, de Érico Veríssimo, publicado pela primeira vez em 1935, um romance urbano bem agudo, bem intrincado. Érico Veríssimo aqui, muito contundente como sempre, muitas críticas sociais. Ele vai expor a hipocrisia, a fragilidade humana, ele vai expor aqui na sua narrativa os paradoxos, né, do Brasil da época. O cenário aqui é Porto Alegre, sobre modernização e miséria, esses paradoxos que na nossa hipocrisia nós procuramos ignorar, mas eles estão aí o tempo todo diante dos nossos olhos, né? A modernização, miséria, afluência, desencanto, realização, frustração. E conforme ele vai desenvolvendo a sua narrativa, expondo de forma bem realista o descompasso brasileiro entre as diversas camadas sociais, ele causa muito espanto na época. Quando esse livro é publicado em 1935, ele choca os leitores da época, porque ele faz críticas sociais de forma muito contundente, e o sistema, né, os capitalistas, as pessoas que querem manter essas questões de forma obscura, porque a intenção da literatura é abrir os olhos. Mas existe uma camada, um grupo que tem grande interesse em manter os olhos da população fechados. E quando alguém vem com essa luz, né, com esse farol, trazendo iluminação, trazendo entendimento, normalmente isso causa estranhamento, revolta, rejeição, choca. E Érico Veríssimo, claro, como sempre, fará isto aqui de forma magistral. E eu quero muito ler esse livro. O próximo, um romance histórico de uma professora que nasceu na Itália nos anos de 1870, foi uma das primeiras mulheres a estudar medicina e posteriormente a trabalhar como médica. Ela defendia a igualdade de gênero e já em 1896 exigiu salários iguais para homens e mulheres em um congresso internacional em Berlim. Esse livro aqui, gente, trata sobre a história dessa mulher que foi enviada para trabalhar em uma ala psiquiátrica de um hospital que havia sido transformada numa espécie de escola, vamos dizer assim, para as crianças que estavam ali. Mas quando ela chega ali, ela percebe que essas crianças, elas estão sendo tratadas para além de suas limitações. Elas estão sendo subestimadas, além dos limites impostos pela doença, pelas dificuldades físicas, psicológicas e emocionais. Eu estou falando de Maria Montessori, professora de uma nova era. A mulher que revolucionou a educação. Um livro incrível, romance histórico, que vai trazer para nós essa mulher forte, revolucionária, à frente do seu tempo. E vocês não têm ideia de como eu estou aqui me contendo para não atropelar as minhas metas de leitura e correndo ler Maria Montessori. Mas muito breve, gente, nós estaremos conversando sobre ela. O próximo, um clássico também da literatura, da editora Tordesilhas, Assim é, se lhe parece, de Luigi Pirandello. Nós temos aqui uma peça que foi representada pela primeira vez em 1917, enquanto a Itália passava pela insegurança da Primeira Guerra Mundial. Assim é, se lhe parece,
coloca em xeque os conceitos de verdade e objetividade. Por meio de diálogos ágeis e divertidos, Pirandello expõe a história da senhora Frola, uma velha que se muda para o mesmo prédio de uma família da alta burguesia italiana, os Agazzi, e se recusa a recebê-los, gesto que é encarado com indignação pelo senhor Agazzi, ocupante de um cargo elevado na prefeitura da pequena província. Então nós teremos aqui uma espécie de drama que vai trazer para nós algumas críticas sociais bem aguçadas, porque ela se vê no direito de receber ou não quem ela quiser na sua casa, mas um poderoso burguês da sociedade sente-se indignado. Ele acha que ela tem a obrigação de recebê-lo, e eu estou muito curiosa por essa premissa, por essa história. É um livro fininho, gente. Me parece muito interessante e já deu para perceber que eu vou ter que fazer muito esforço para não atropelar as minhas metas de leitura. O último livro desta lista de recebidos é um clássico da literatura, publicado pela primeira vez em 1878, se não me engano. Isso, 1878, nós temos aqui O Retorno do Nativo. Gente, uma edição muito linda. Nós temos 4 jovens, se não me engano. Eu li a sinopse e já fiquei muito curiosa com a história, mas dessa vez eu não procurei muitos spoilers. Nós temos aqui 4 jovens que vão protagonizar uma história repleta de amores trágicos, paixão, alienação, melancolia e o papel do destino na vida do homem. Trata-se de um romance acerca das perspectivas sobre a vida, sobre os relacionamentos humanos, sobre as questões existenciais, questões sociais, de convivência, de relacionamento. Como sempre, temos tradução de Jorge Henrique Bastos e introdução de Sandra Cirangelo Maggio. Capa dura, editora Martin Claret. Olha, vou ver se eu consigo mostrar aqui o corte dessas páginas. Ó, que lindo. Maravilhoso. Muito lindo, gente. Uma edição muito caprichada. Folha de guarda. Caprichadíssima. Clássico da literatura. E eu estou também ansiosíssima para lê-lo. Bom, gente, é isso. Por hoje é só. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já leu algum desses livros, deixa aqui embaixo para mim nos comentários. Se você ficou com vontade de ler, interage comigo. Também quero saber a sua opinião. Se você ficou curioso, curiosa por algum livro, se você gostaria que eu destacasse logo, lesse algum livro e trouxesse a resenha para vocês, deixa aqui embaixo. Não esqueça de, por favor, deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito. Até o próximo vídeo e viva a vida!